Boa tarde, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, né? A gente vai dar seguimento ao artigo 5º da Constituição. Espero que a gente possa terminar aí nos próximos dias. Já chegamos à metade, pelo menos, e vamos tentar adiantar bem nesse vídeo. O vídeo vai ficar mais longo, mas, enfim, é mais conteúdo e espero que vocês desfrutem, né? E aproveitem e não larguem de mão os seus próprios estudos, né? Porque, como eu já falei várias vezes, né, de vez em quando eu vou repetir, aqui é só um guia, né? Eu mostro mais ou menos como eu estudo, como eu faço a minha leitura, como eu monto meu ciclo de estudo, já estou começando a dar um pitaco aqui, outro ali, mostrando como é que se faz, né? Como é que se organiza para se preparar para um grande concurso. O concurso do MP Rio de Janeiro é um grande concurso, não se iluda. Não são cargos que pagam tão bem assim quanto um concurso do fisco, ou um concurso para magistratura, ou para tribunais de contas, área de controle, mas são salários dignos, salários muito bons, que têm uma progressão de carreira e que vale muito a pena. Você que está começando no mundo dos concursos, começar por esses concursos, até porque eles geralmente são trampolins, para depois você alçar voos maiores, né? De repente você ainda não é graduado, vai fazer para o MPRJ para técnico, porque tem nível médio, mas já está perto de se formar, e daqui a pouco você está aí na esfera, né, no funcionalismo público, evoluindo, conseguindo cargos melhores, ou não. Um técnico do MPRJ pode muito bem, lá no final de carreira, ele está tirando aí 12, 13 mil, não sei ao certo esse valor, é um salário mais do que digno, e se a pessoa não tiver grandes aspirações financeiras nem profissionais, ela pode permanecer nesse cargo e exercer uma excelente função, uma prestação de serviço público, mas a respeito da instituição MP em si, a gente fala nos vídeos, nas transmissões de organização do Ministério Público, que eu pretendo retomar amanhã, que é sábado, e aí nós vamos ter tempo de gravar mais conteúdos. Pretendo pelo menos fazer 2 transmissões, se possível até 3. Vai depender muito de outras contingências. E voltando aqui ao artigo 5º, nós tínhamos parado no inciso 29, vamos direto ao 30, né? O inciso 30 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: é garantido o direito de herança. O direito de herança é uma extensão do direito de propriedade, né? Então, o sujeito falece, né, como se diz na lei, o de cujos, e ele tem lá filhos ou esposa, ou a mulher falece, tem um esposo, filhos, enfim, ou alguém na linha sucessória que vai, né? Aí quem vai tratar disso é o direito civil, né? Direito de sucessões, mas isso não importa para a gente. O que importa é que é garantido o direito de herança, ou seja, o cara morreu, deixou um patrimônio, aquilo ali vai passar para seus sucessores, e não vai para o Estado, né? Existe até essa maluquice aí de quererem taxar heranças, né, grandes fortunas, isso tudo é uma grande bobagem, porque, no final das contas, se você é a favor disso, eu vou só dizer para você o seguinte: isso já aconteceu em países mais desenvolvidos que o Brasil, mais tradicionais que o Brasil, como a Inglaterra, por exemplo, e o que acontece é uma grande fuga de capitais. A partir do momento que você começa a taxar grandes fortunas, o sujeito mete o pé, é rico, milionário, ou bilionário até. Ah, estão taxado? Tá bom, vou mudar de país. Ele vai para um país onde ele não vai ter que pagar esse tributo e vai continuar vivendo muito bem, né? Muito rico, e não vai auxiliar em nada o país. Isso é só uma retórica. Inclusive, os caras políticos, né, tipo Guilherme Boulos, que pregam isso, eles falam da boca para fora, que eles sabem que isso é uma grande roubada que não vai dar em nada. Indo ao inciso 31, né, do artigo 5º, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira. Então, num primeiro momento, tem um estrangeiro, um francês, um italiano, um alemão, um japonês, que mora no Brasil, está situado aqui, está residindo aqui, enfim, e ele tem descendentes. Né? Num primeiro momento, a lei a ser aplicada será a lei brasileira, para efeitos de sucessão, né? Questão, o cara morreu, abre o inventário, enfim, e passa por uma série de trâmites lá
direito civil e do processo civil, até que seja feita a partilha, né? A lei brasileira vai ser usada em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Então, no caso lá do japonês, se a lei japonesa for melhor, trouxer mais benefícios ao cônjuge e aos filhos desse japonês, aos filhos brasileiros desse japonês, então eles vão usar a lei japonesa, vão usar a que for melhor. Em tese, é muito difícil, né, uma lei melhor que a brasileira para certo tipo de coisa, mas deve haver, né, teria que fazer uma pesquisa, enfim, não é o nosso objeto aqui. Nosso objeto é tratar do inciso 5º da Constituição, ou seja, temos aí mais um direito e uma garantia, né? No inciso 32, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Essa lei, esse inciso, originalmente, era uma regra, uma norma de eficácia limitada, porque ela dependia de lei. O Estado promoverá na forma da lei. Era preciso haver uma lei. E essa lei já existe, que é o Código de Defesa do Consumidor. Não sei de que ano ele é, mas ele é bem antigo, né? E ele regulamenta, né? É uma lei primária que regulamenta, que dá todos os detalhes de como funciona a defesa do consumidor no Brasil. Então, ele deixou de ser uma regra de eficácia limitada e passou a ser de eficácia plena e aplicabilidade imediata, né? E direta, né? Como toda norma de eficácia plena a partir do momento em que foi editado o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Vamos adiante. No inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, né? Informações pessoais, ou de interesse coletivo ou geral, né? Aí já não são mais informações pessoais, são informações gerais que têm alguma relevância. Também você não pode sair pedindo qualquer tipo de informação, que serão prestadas no prazo da lei, ou seja, existe uma lei, né? Então, de certa maneira, esse trecho do dispositivo é contido por lei, né? E deixou de ser, porque essa lei já existe, né? Que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, né? Caso o agente público não forneça as informações que lhe foram solicitadas, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É a exceção. A regra no Brasil é o que? A publicidade e a transparência, em qualquer regime democrático. E a exceção é o sigilo. E ele muitas vezes se dá para resguardar a privacidade do indivíduo no processo penal, por exemplo, processo de estupro, né, em que expõe as determinadas pessoas, as vítimas, né, ou em outro processo qualquer, e quando é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Então, você não pode ir lá ao Ministério da Defesa solicitar informações relativas à defesa nacional, qual é o plano estratégico do Ministério da Defesa, eles não vão revelar, porque é motivo de respeito à segurança da sociedade e do Estado. Eles têm todo o direito de dizer não para você, de negar, e com todo o amparo legal. Não tem problema nenhum, nesse caso, né? Então, o sigilo é uma exceção, desde que seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, né? E inclui também a segurança do indivíduo. Você não vai pedir informações privadas de um determinado processo que possa prejudicar ou expor alguma pessoa. A lei que regulamenta, né, e que faz com que esse inciso seja plenamente aplicável, né, é a Lei 12.527, que é a LAI, né, Lei de Acesso à Informação de 2011. Então já faz tempo, né, mais de 10 anos, quase 15 anos que existe essa lei regulamentando esse direito. No inciso 34, são a todos assegurados, independente de pagamento de taxas. Aí temos duas opções, A e B. Na letra A, independente do pagamento de taxas, é assegurado o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Direito de petição é um direito de demanda, uma reclamação, por exemplo, ou um esclarecimento, não necessariamente uma reclamação, em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, vamos supor que
algum cidadão está sendo prejudicado em uma determinada esfera, em um determinado ente da federação, ele está se sentindo prejudicado, ele quer informações, quer esclarecimentos, e ele está desconfiado de que está havendo ilegalidade, de que ele está sendo privado do seu direito, pode ser um direito previdenciário, um direito à saúde, um outro direito qualquer, entendeu? Uma determinada instituição que tem convênio com o SUS ofereceu, né, e fez um contrato e recebeu para isso, para aplicar tantas mil vacinas num determinado município. De repente, um cidadão constatou que foram aplicadas só 500, de 15 mil, e aí houve uma ilegalidade, está havendo aí má versação dos recursos públicos, desvio de verba, etc., ou abuso de poder. Então, ele tem todo o direito de emitir a petição aos poderes públicos em defesa. Por quê? Porque ao exercer seu direito de petição, ele vai ter que ter a sua dúvida esclarecida. Baseado nisso, ele pode recorrer ao judiciário para mover uma ação civil pública, por exemplo, né? Se juntando com outros cidadãos que se consideraram prejudicados também. Então, na letra A é o direito de petição. E na letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vamos dizer, bom, na era virtual agora isso é impossível, mas vamos imaginar que não houvesse ainda internet e o cara se formou em engenharia, passou no concurso, ele perdeu o diploma dele físico, sumiu. Né? O diploma é um certificado, é uma certidão, é um tipo de certidão. E ele passou no concurso e quando ele chegou lá no dia de se apresentar na convocação, ele não tinha esse documento, ou não iria ter dias antes, ele precisou solicitar às autoridades aquele documento. Para quê? Para defender seus direitos. Né? Líquido e certo, passou no concurso público, foi convocado e vai participar dos trâmites subsequentes do concurso. Então, ele está esclarecendo uma situação de interesse pessoal e está lutando pelos seus direitos. Ou um cidadão que precisa ter uma certidão de nascimento para obter um outro documento, uma carteira de motorista, ou outro documento qualquer que se faça necessário para ele exercer outros direitos. Então, é o direito de certidão, certo? A diferença, né, básica entre o direito de petição e a obtenção de certidões é que a certidão é um direito que você já sabe que você tem, que você goza dele. Certidão de nascimento, você está vivo, então você tem todo o direito a uma certidão de nascimento. De repente você houve um incêndio na sua casa, uma enxurrada, e você perdeu todos os seus documentos, você e a sua família, você vai lá e, gratuitamente, né, provavelmente, lançar a mão do direito de certidão e repartição pública para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vale para qualquer tipo de certidão. Certidão é um ato que certifica algo que já existe, que está vigente já, né? Seja a sua vida, seja a sua formação profissional, seja qualquer outra qualificação que você atingiu ao longo da sua carreira, etc. Certo? Então, essa basicamente é a direção. Na petição, não. Quando você está peticionando, você tem dúvidas, você está desconfiado de uma ilegalidade, está desconfiado de que há abuso de poder. E aí é uma espécie de esclarecimento a respeito de uma situação que, de repente, pode até ser gritante, né? E você precisa ter essa sua dúvida esclarecida, né? Satisfeita. No inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Na parte de organização do MP, eu falei várias vezes sobre esse inciso 35, né? Eu já até sei de cor que é o 35, que é o princípio da ubiquidade, né? Agora, tem algumas ressalvas interessantes, alguns comentários. No Brasil, a gente adota o sistema inglês de jurisdição, que é o sistema de jurisdição única, ou seja, qualquer causa é passível de, em última análise, parar no judiciário. Diferente, por exemplo, do modelo francês, que se chama o modelo do contencioso administrativo. No modelo francês, algumas causas, algumas situações se esgotam, se exaurem na via administrativa e não são passíveis de ser levadas ao judiciário. A autoridade administrativa tem a prerrogativa de encerrar aquilo ali, ou de conceder ou de negar um determinado pedido, de resolver um determinado processo administrativo e acabou ali.
Não tem como se levar para o judiciário. O nosso sistema é o inglês, e o inglês é de jurisdição única. Ou seja, aconteça o que acontecer, sempre é possível levar ao judiciário a sua demanda se ela não foi satisfeita na esfera administrativa. É disso que trata, né, esse inciso 35, né, chamado também de princípio da ubiquidade, né, ou inafastabilidade da jurisdição. Em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, também denominado de princípio da universalidade, não existe no Brasil, como regra geral, jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado, que é aquilo a que eu me referi. Só para esclarecer um pouquinho mais, tá? Uma coisa importante desse inciso é que há, todavia, algumas exceções nas quais a jurisdição é condicionada, ou seja, somente é possível acionar o Poder Judiciário depois de prévio requerimento administrativo e da sua negativa, né? Porque se o pedido for concedido, não tem por que recorrer a ninguém, você satisfez o seu desejo, né? O seu direito foi concedido. E nós temos 4 exceções. A primeira delas é o habeas data, que é um remédio constitucional, né, que é relativo a informações pessoais ou a correção de informações pessoais que constam de dados públicos, né, do sujeito. Então, a negativa do habeas data ou a omissão da administração pública em relação ao pedido que você fez de acesso a informações pessoais ou retificação de dados, aí sim ela dá ensejo a você entrar com a via judicial e recorrer a um juiz para que o juiz possa ir lá e assegurar esse seu direito, porque ele é um direito constitucional. E o habeas data, nós vamos falar lá no final do artigo 5º, em breve, que trata-se de remédios constitucionais, ok? A letra B, né, a segunda hipótese, são controvérsias desportivas, né? O artigo 217, parágrafo 1º da CF, determina que o Poder Judiciário só admitirá, ele só vai receber ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva que existe, regulada em lei. Tem lá o STJC, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Então, você chegou lá no STJD e não foi atendido, não teve seu pedido atendido, aí, a partir dessa negativa, você passa a ter direito ao acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, o seu acesso ao Judiciário está condicionado ao esgotamento dessa via administrativa, negativa. Negaram o seu direito, você não se sentiu satisfeito, ficou inconformado com a decisão, aí você recorre ao judiciário. Em última análise, sempre você vai poder recorrer ao judiciário no Brasil, tá? Não conheço exceções para isso. Se houver, deixa aí nos comentários. Eu acho que nunca ninguém comentou meus vídeos e também não faço questão. Mas se comentar, eu vou ficar feliz. Até aí se for uma coisa procedente, vou interagir com a pessoa. A terceira hipótese é a reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública, né? Há as súmulas vinculantes, nós vamos falar sobre ela mais na frente, quando tratarmos do Poder Judiciário. Mas são decisões reiteradas que o Poder Judiciário vai tomando e chega um ponto que as decisões se repetem tanto, em casos semelhantes, que elas se tornam súmula, e súmulas com força de lei. Certo? Então, quando você reclama contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública, né, o artigo 7º da Lei 11.417 dispõe que, contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação, né, contra o descumprimento da súmula, só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Então, você vai ter que brigar lá, pelejar, no âmbito administrativo, até que você possa recorrer ao judiciário, né? Tem um comentário interessante aqui que eu tomei nota, tirei do meu material, inclusive, dou créditos a isso, que é lá do Estratégia.
A reclamação é a ação utilizada para levar ao STF caso de descumprimento de enunciado, né, do que está escrito na súmula vinculante, né? Artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição. Segundo o STF, a reclamação está situada no âmbito do direito de petição e não do direito de ação. Então, grave isso. Portanto, entende-se que, estou apertando aqui o botão errado, sua natureza jurídica não é a de um recurso, de uma ação, nem de um incidente processual, tá? Vale reforçar isso. E, por último, temos aqui, na quarta hipótese, né, de ter que exaurir a esfera administrativa para recorrer ao judiciário, a questão dos benefícios previdenciários. Por quê? Nós temos a autarquia, né? Ainda não falamos sobre autarquia, já vamos falar em direito administrativo, que é o INSS. E ele trata justamente de gerir os recursos beneficiários e conceder, né, sempre com o aval do Tribunal de Contas, lembrando que eu já falei sobre isso, né, o ato de concessão de aposentadoria de um sujeito, ele é um ato complexo. Primeiro, o INSS vai lá e concede, depois aquilo tem que ir para o Tribunal de Contas para ver se está tudo nos conformes. Então, é um ato complexo, é um ato só que é aplicado, né, que é executado por duas autoridades distintas, né? Uma é o INSS, que é uma autarquia, a outra é o Tribunal de Contas respectivo, né? Se for um benefício previdenciário federal, vai ser da União. Se for estadual, vai ser o Tribunal de Contas do Estado, né? Então, para você entrar na justiça com relação a requerimento judicial de benefício previdenciário, ou melhor, contra a negativa do benefício, eles podem dizer, você não cumpriu tantos anos de requisito, tantos anos de tempo de contribuição, ou outra característica qualquer, faz-se necessário o requerimento administrativo ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Sem o prévio requerimento administrativo, não haverá interesse de agir do segurado. Então, o juiz não vai receber aquela sua demanda. Você vai lá peticionar perante o judiciário com um advogado, né, porque em sede jurisdicional é necessário usar advogado, e o juiz vai falar, não, tome isso de volta. Resolve primeiro lá com o INSS. Quando não tiver mais jeito, você volta aqui. Certo? E eu vou parar aqui no inciso 36, eu pretendia ir até o 50, mas eu não vou não. Amanhã a gente segue do 36 ao 50 e aí a gente já vai estar cada vez mais próximo de encerrar o inciso 5º e tratar da administração da organização estatal e alguns outros elementos, como direito de nacionalidade. Eu vou ter que olhar o edital de novo para ver se tem, direitos políticos, mas são assuntos bem mais curtos, bem mais sucintos e bem mais fáceis até, sem muitas ressalvas, enfim. Vamos encerrar por aqui, tá? Eu vou deixando aí a minha boa noite para todos, agradecendo a presença de quem assistir essa live. Ao vivo não tem ninguém, para variar, mas sempre tem alguém que assiste depois, né? Inclusive, devagarinho, a minha audiência está crescendo, bem devagarinho, e é isso que eu quero mesmo. Eu não tenho aqui a intenção de virar o Whindersson Nunes dos concursos. É o Whindersson Nunes? Sei lá qual é o nome daquele cara que ficou rico pra caralho. O que eu quero aqui é estudar e mostrar como eu estudo e poder contribuir para quem tiver a fim de se juntar a mim. E tem lá o grupo do WhatsApp, eu deixei isso na descrição. Tem o e-mail para quem quiser entrar em contato com mais detalhes para falar sobre assuntos mais detalhados, mais relevantes e mais complexos. Entre em contato comigo, não tenham vergonha de fazer isso, porque eu vou responder, a não ser que seja uma bobagem, né, que me escrevam. E eu vou ficando por aqui, desejando boa noite a todos, e amanhã a gente continua, ok? Forte abraço.